pessoal, essa é a última semana do nosso curso de JavaScript básico e ainda temos um pouquinho para aprender e um pouquinho para testar ainda. Nós temos funções, objetos e JSON. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas coisas e como nós podemos trabalhar e aplicar elas na aula de hoje. Muito bem, então, pessoal, eu já deixei aqui o arquivo curso js4.html pronto, igual nós fizemos nas semanas anteriores, e mudei aqui para a semana 4. Além disso, já abri aqui no meu navegador, deixei o console aqui pronto para a gente dar uma analisada no que está acontecendo, e bora lá. Deixa já tudo pronto aí, vamos escrever um códigozinho hoje bem legal. O objetivo dessa semana é a gente entender como que funciona funções e como que a gente consegue trabalhar com objetos em JavaScript. Para isso a gente aprendeu também um carinha bem legal, que é o JSON. O JSON é um tipo de estrutura, né? É um texto, mas ele está no mesmo formato que vai estar lá um objeto JavaScript. O JSON é bem legal porque a gente consegue enviar informações de uma aplicação para outra. Por exemplo, eu tenho um servidor e eu tenho um cliente. O cliente é a aplicação minha aqui que eu estou rodando, que está consultando os dados desse servidor. E aí eu consigo fazer consultas dos dados que estão armazenados lá nesse servidor. O servidor me envia esses dados, por exemplo, em formato de JSON. E esse JSON eu vou usar ele aqui para poder estruturar minhas variáveis aqui dentro da minha aplicação. Então na aula de hoje, esse videozinho vai ser bem rápido, mas nós vamos aprender muita coisa. Por quê? Nós vamos, primeira coisa, aprender como que cria uma função. E depois nós vamos desenvolver uma aplicação legal. Vamos fazer uma aplicação que vai funcionar da seguinte maneira. Eu quero consultar o CEP da minha rua aqui, eu vou digitar o CEP da minha rua, e aí eu quero que apareça o nome da minha rua, a cidade e o estado para o usuário. Para isso, nós precisamos de uma fonte de dados onde estão guardados esses dados da rua, o bairro e a cidade, de acordo com o CEP. Para isso, essa fonte de dados vai ser utilizado o Brasil API. Brasil API é um projeto muito legal, um projeto aberto, e além disso vocês podem ver aqui uma documentação muito bem escrita deles sobre cada coisa que nós temos disponíveis de dados. E o objetivo deles é disponibilizar de forma simples uma maneira de acessar os dados que deveriam ser públicos e de fácil acesso por todos. Então, um exemplo é utilizar o CEP. Eu consigo aqui, ele tem duas versões, ele tem uma versão 1 do CEP e a versão 2 do sistema de CEP deles, que dá mais dados do que só os dados que tinha na versão 1. Observe que na versão 2 tem alguns dados a mais. Então, para que serve isso, pessoal? Ele vai estar entregando para nós os dados do CEP de acordo com o CEP que eu digitar. Então, eu vou copiar o exemplo deles aqui, esse Brasil API. Vamos colocar ele aqui em cima. E observem que aqui tem uma chave que é para colocar o CEP. Então vou pegar esse mesmo CEP que eles usaram aqui de exemplo, só para a gente testar. E vamos ver como que o dado vem para a gente aqui. Ó. Então o que eu fiz? Copiei a URL, coloquei o CEP na frente e dei Enter. Aqui para mim apareceu bonitinho formatado, porque eu tenho uma extensão no Chrome. Inclusive, se vocês quiserem instalar, procurem por JSON Formatter aqui no Google Chrome. E ele vai formatar para mim certinho como seria esse formato do JSON aí no formato de objeto do JavaScript. Se você não tiver nenhuma extensão que formate assim para você no seu navegador, provavelmente ele vai aparecer dessa maneira aqui como se fosse um arquivo de texto. Mas é legal dessa forma aqui porque ele me mostra já organizado com chave e enter das coisas que estão aqui separadinhas. E aí observem o que aconteceu então, pessoal. Eu digitei simplesmente a URL deles com o CEP na frente e ele me entregou o estado, a cidade, o bairro, o nome da rua, qual foi o serviço que entregou esses dados para ele e a localização mais ou menos aqui com latitude e longitude na rua, se a gente quiser mostrar isso no mapa, por exemplo, para o nosso usuário. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos entender como que eu consigo fazer essa requisição que eu estou fazendo aqui no navegador dentro do JavaScript, ou seja, dentro da nossa aplicação. Para isso, então, vamos ali para o nosso editor de texto, Visual Studio Code. Vou apertar um Enter aqui. Meu objetivo é que nós criemos uma função que eu possa chamar ela várias vezes. Então, eu posso pedir para o usuário várias vezes o CEP dele, dependendo do lugar da minha aplicação.
Então, para isso, para mim conseguir reaproveitar esse código, eu vou criar ele em forma de função. Vou criar aqui uma function que vai chamar buscar CEP. Essa função, o objetivo dela vai ser: pergunta para o usuário qual que é o CEP que ele quer buscar e depois faz essa consulta digitando lá na URL. Então vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Primeira coisa, eu preciso perguntar para o usuário qual CEP que ele quer buscar. Então vou fazer let CEP igual a prompt qual CEP deseja buscar. Pronto. E aí assim eu já estou perguntando para o usuário. E aí nós vamos precisar criar agora a URL, né? Vamos criar aqui a URL que eu tenho que buscar. Como que era o padrão da URL? Ó, o padrão da URL é esse aqui. Vou copiar isso aqui tudo, porque a gente já sabe que eu quero essa URL. Coloquei entre aspas. Só que aí no finalzinho aqui, ó, essa parte da URL, na verdade é o CEP. Então eu vou apagar essa parte aqui e vou colocar mais CEP. Por quê? Porque aí agora vai formar a URL do jeito que eu queria, ó. Vai mostrar a URL total mais o CEP que a pessoa digitou. Vamos lá então? Vamos testar se isso está funcionando? Vou exibir no console aqui, console.log, a URL que a pessoa digitou, só para a gente ver se está realmente mostrando a URL que eu digitei e o endereço está certinho para a gente testar. Então, com a minha função criada, agora basta eu chamar ela aqui, né? Vamos chamar essa função aqui, buscar CEP. Pronto. Então, o que eu estou fazendo até agora? Perguntei para o usuário qual que é o CEP, ele vai montar um URL e vai me mostrar no console.log aqui a URL. E aí eu chamei a buscar CEP só para poder chamar essa função aqui. Bora testar então se está funcionando. Ó, é da F5. Qual CEP deseja buscar? Vou colocar aqui o CEP do IFMG de Brité, 32 407 190. E aí observem que ele me mostrou aqui, ó, a URL que montou, ó. Vamos clicar nessa URL para ver se está bonitinho, se está certinho. Ó, tá. Apareceu o que é Ibrité, apareceu o bairro Vista Alegre e apareceu a rua Mato Grosso. Então, show! Conseguiu procurar certinho aqui o endereço lá do IFMG de Brité. Então agora nós precisamos pegar essa URL aqui e fazer uma requisição. Ou seja, ir lá no servidor e pegar esses dados que a gente está achando aqui via navegador. Para isso, eu vou apagar aqui esse console.log, porque a gente não vai usar ele por enquanto. Para isso, então, eu vou usar o fetch. O fetch é uma função do JavaScript para poder buscar dados. Então é isso que significa o fetch, que ele busca dados em outro lugar, no caso aqui no nosso é outro servidor em outro URL. Para isso, então, eu vou digitar fetch e a URL que eu quero buscar. E depois que eu fizer o fetch, eu fiz fetch URL, então fui lá, busquei os dados, eu preciso criar uma função que vai ser executada depois que ele buscar os dados. Então, para isso, eu vou usar o then, aqui, ó, .then, ou seja, depois que eu buscar esses dados, eu vou executar uma função. O que essa função faz? Ela recebe os dados da resposta. Essa resposta aqui nada mais é do que... O que é que foi buscado? Eu tenho aqui os dados que foram buscados. Beleza. Qual foi a resposta do servidor? Foi essa aqui. Vai guardar dentro da variável resposta. E aí eu vou pegar essa resposta. Essa resposta ela vem em formato de string. A gente viu que é um texto que recebe, né? Se eu colocar aqui no modo raw, a gente vai ver que, na verdade, o que está aparecendo para mim aqui é um texto, um string comum. Então eu preciso fazer o que a gente chama de parse, né? Que é transformar essa string, transformar esse texto em um objeto de JavaScript comum. Então, para isso, eu vou fazer response. Aqui eu chamei de resposta, né? Resposta.json. Então, chamando essa função .json, ele vai pegar esses dados e vai tentar transformar em um objeto do JavaScript. E depois que ele transformar, eu vou executar alguma coisa também. Ó. Depois que transformar, eu vou executar uma função que recebe esses dados transformados, né, vamos dizer assim, e vou mostrar ele aqui para mim no console. Então, o que eu fiz? Ó, busquei os dados, depois que busquei, eu peguei a resposta, da resposta transformei ela em JSON,
Depois que eu transformei ela em JSON, peguei esses dados que foram transformados em JSON e mostrei no console.log. Ah, beleza, fiz isso aqui tudo, já deu certo aqui, consegui mostrar para o usuário. E se acontecer algum erro? E se na verdade, por algum motivo, o servidor do Brasil API caiu, ou então eu não consegui buscar essa URL certinho? Para isso, a gente precisa pegar esse erro para poder mostrar para o usuário. Para isso que tem uma coisa chamada catch. O catch, que literalmente significa pegar, né? Aqui é ponto catch. Ele serve para poder pegar esses erros que aconteceram. Então esse catch, eu vou passar para ele uma função que vai fazer alguma coisa com um erro. E qual é o meu objetivo? Mostrar que aconteceu um erro, né? Então eu vou colocar aqui, ó, console.log. Ocorreu um erro ao buscar os dados. Vou colocar uma vírgula aqui para poder mostrar o erro do que aconteceu na hora que eu fui tentar buscar. Vamos tentar rodar isso aqui agora para ver o que acontece. Vamos voltar aqui na página. Então, de novo, qual que é o CEP que deseja buscar? 32, 407, 190. Mandei buscar e olha que legal. Me mostrou aqui, ó, no console.log o objeto que recebeu. E esse objeto é justamente o mesmo objeto que apareceu aqui, ó. Deixa eu colocar no modo parse aqui. É o mesmo objeto que apareceu aqui para mim. Então, significa que eu consegui fazer a consulta lá no URL e agora eu tenho os dados. Agora, bora mostrar isso aqui como se fosse um alerta para o usuário? Ó, eu vou vir aqui, ó, nos dados e alertar, ó. Sua cidade é mais dados, ponto. Agora vamos ver lá no objeto qual que é o nome da propriedade que é da cidade, ó. City. Então, city, aqui, cidade, em inglês, né? É o nome da minha propriedade. Então, vou escrever aqui, ó. Dados.city. Mais. Qual que é o bairro? Então, no bairro. Dados, ponto. Eu vou copiar esse nome para mim não escrever errado. Mais. Na rua. Nome da rua aqui. Aqui, street. Dados.street. Então observa aqui o que nós fizemos. Salvei aqui para ele ficar formatadinho bonito. O que nós fizemos foi, ó, eu tenho um objeto agora. Eu tenho um objeto JavaScript da mesma forma que nós aprendemos já anteriormente. E esse objeto JavaScript ele tem as propriedades aqui, cidade, bairro e rua. E aí nós unimos todos esses dados aqui juntos num só. Vamos testar de novo agora lá no navegador. Apertei F5, vou digitar de novo 32, 407, 190. Sua cidade é Ibirité, no bairro Vista Alegre, primeira seção, na rua Mato Grosso. Então observe como é simples da gente conseguir fazer buscas para um sistema de CEP. Então lá no formulário de vocês, na hora que a pessoa estiver preenchendo os dados, sei lá, de alguma coisa, ela digitou o CEP, seu sistema já pode buscar os dados do CEP e preencher o resto tudo para ele. Isso você já deve ter visto em outros sistemas que a gente tem aí online de preenchimento de endereço, na hora de fazer uma compra num site de e-commerce. Sempre tem essas coisas, né? Digita o CEP e rapidinho ele já encontra seu endereço para você. Isso é uma maneira de ser feita. Tá bom? Pessoal, dessa maneira então, com esse código muito simples, mas muito legal, é a maneira que a gente termina esse curso de JavaScript. Eu espero que você tenha aprendido muito e que tenha gostado de tudo que a gente foi desenvolvendo ao longo dessas 4 semanas. Tudo de bom e espero até a próxima.